Querido, tudo bem? Você lembra quando Jacó se uniu à sua mãe Rebeca e traçaram aquele plano para poder enganar o Isaac na hora de dar a bênção da primogenitura e aí o Jacó conseguir ficar com a bênção? O que acontece depois é que Jacó foge com medo do seu irmão. Porque Esaú, o seu irmão mais velho, ele era da caça, ele era um homem da violência, vamos dizer assim. E Jacó tinha a personalidade muito diferente do seu irmão. Então Jacó entendia que numa briga cara a cara com o seu irmão Esaú, ele ia perder. Então ele foge, né? Ele segue os conselhos da sua mãe Rebeca e vai para a casa do seu tio chamado Labão. Na casa desse homem ele começa a trabalhar. Ele trabalha por 14 anos para esse homem e depois ele sai da casa desse homem porque ele começou a ser abençoado, começou a ficar rico, isso começou a despertar inveja do seu tio contra ele. E aí o seu tio manda ele embora e ele vai. No que ele vai embora, em um certo momento ele para num lugar e naquele lugar ele começa a pensar na sua vida. Poxa, eu tive essa situação com meu pai, antes do meu pai morrer, eu passei por aquilo. Enganei ele, fugi do meu irmão, fui trabalhar pro meu tio, depois tive que sair da casa do meu tio. E naquela situação foi enganado pelo tio também. E aí, naquela situação, eu acho que ele começa a refletir sobre o quanto ele se sentiu insatisfeito com a sua vida. E eu vou explicar por que eu acredito que Jacó pensou no quanto ele estava insatisfeito com a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que aparece um homem naquele lugar onde ele estava, quando ele sai da casa do seu tio, e Jacó, ele entende que aquele homem era diferente de uma pessoa normal, vamos dizer assim. E Jacó entra em conflito com aquele homem e eles começam a brigar, a brigar, a brigar, a brigar, a brigar. E aquele homem fala: eu quero ir embora. E ele fala assim: não vou se você não me abençoar. E ali ele muda o nome de Jacó e começa um novo processo na vida de Jacó. Primeiro ponto que eu observo, Jacó estava insatisfeito com a sua vida. Por isso, essa insatisfação levou ele a brigar com esse homem, que na verdade era um anjo. Segundo ponto, a gente analisa que quando Jacó está insatisfeito, ele poderia escolher lamentar ou aceitar. Aceita, a tua vida é assim mesmo. Não, não. Jacó brigou a ponto de sair aleijado quase daquela briga, mancando, ferido, para que a sua história pudesse ser mudada, transformada. Querido, se você tem um histórico de vida parecido com o de Jacó, você fez ou passou por situações que te entristeceu, que te desagradou. Ei, querido, você não deve aceitar isso para sua história. Você tem que brigar contra isso. Mas se for brigar com pessoas, você vai brigar no joelho. Senhor, eu não aceito repetir ciclos negativos. Senhor, eu não aceito viver essa história. Senhor, eu não aceito ser tido como isso. Brigue com o Senhor, porque Ele sim pode mudar a tua história como Ele mudou a de Jacó. Se você crê, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.